Você acredita que no futuro vai haver um julgamento divino de todos os homens? Este evento é chamado de o juízo final, e ele é ensinado por toda a Bíblia Sagrada e está presente tanto na história do povo hebreu retratado no Antigo Testamento, quanto no nascedouro do cristianismo expressado no Novo Testamento, no primeiro século da nossa era cristã. Antes que você diga que não acredita em nada disso, penso que seria muito mais proveitoso se você tecesse a sua opinião depois de ver o vídeo todo. Eu tenho certeza que muitas das suas dúvidas serão sanadas ao longo deste vídeo. Por isso, bem-vindo ao canal da Fé. Olá, tudo bem? Obrigado por mais uma vez você estar conosco e gostaria de saber então o que você pensa sobre o juízo final. Você acha que a maldade e a injustiça presentes neste mundo continuarão impunes assim indefinidamente? Poste a sua opinião sobre isso nos comentários abaixo. Sua participação é muito importante para nós. E outra coisa, não deixe de se inscrever no nosso canal, tanto no Facebook quanto no YouTube. E se você gostar deste vídeo, não deixe de dar o seu like, tá bom? Muito obrigado, hein? Então vamos lá. Falar do juízo final não é um tema fácil, pois se trata de um assunto que muitos não querem nem saber. Normalmente gostamos de ouvir coisas boas e rejeitamos aquelas que nos confrontam ou que exigem mudanças na nossa vida. A gente gosta muito, por exemplo, de ouvir falar de comidas gostosas, mas não gostamos quando alguém fala que nós estamos precisando de um regiminho, não é verdade? É um tema que a gente gostaria de varrer para baixo do tapete, tal a dureza, a crueza do assunto. Mas você verá neste vídeo que esse ensino está claramente ensinado na Bíblia Sagrada, e nós não podemos deixar de conhecer, pois o nosso futuro depende disso. Os homens, de maneira geral, são livres para crerem ou não na existência de Deus. Todo homem é livre para crer ou não se Deus realmente vai julgar o mundo. São livres para viverem da maneira que quiserem neste mundo. Mas um fato é inegável. A Bíblia Sagrada mostra claramente que um dia todos, sem exceção, terão de comparecer diante do tribunal de Deus, quer gostemos ou não. Por isso, assista esse vídeo até o fim. Tenho certeza que ele vai te ajudar a entender a verdade sobre o juízo final. Vamos começar lendo o que está escrito no livro de Atos dos Apóstolos. No passado, Deus não levou em conta a ignorância dos homens, mas agora ele manda que todas as pessoas, em todos os lugares, se arrependam dos seus pecados, pois ele marcou o dia em que vai julgar o mundo com justiça. Veja, ele manda que todos se arrependam dos seus pecados. Arrependimento é mudança de mente, de atitude, pois ele determinou o dia que vai julgar o mundo todo. Não temos tempo neste vídeo de falar sobre o pensamento das principais correntes filosóficas e religiosas a respeito desse assunto. Mas, basicamente, vamos falar sobre duas correntes que são as majoritárias. A primeira delas é chamada de o universalismo. O universalismo é a doutrina ou crença que afirma que todos os homens estão destinados à salvação eterna, em virtude da bondade de Deus, ou seja, todo mundo será salvo no final. Não importa o que os homens façam em vida, no final todos, de um jeito ou de outro, vão ser salvos, todos vão para o céu, segundo essa doutrina. O argumento que eles usam é que Deus é bom, e se ele é bom, ele nunca condenaria alguém para o inferno. Uma ideia interessante, humanista, que faz com que muita gente pense dessa maneira. Mas isso não tem qualquer fundamento na Bíblia Sagrada. A segunda grande corrente
é chamada de reencarnação. A palavra reencarnação deriva do latim, que significa literalmente entrar na carne novamente. A reencarnação pode ser definida como a ação de encarnar-se sucessivas vezes. Esse conceito é aceito por muitas doutrinas religiosas e filosóficas também, de que na morte física a alma não entra num estágio final, mas volta ao ciclo de renascimentos contínuos. Como no universalismo, muita gente acredita nisso, acredita na reencarnação, pois é uma doutrina simpática e abraçada por muitas religiões, principalmente as orientais. Mas a Bíblia deixa muito claro que a reencarnação não existe. Veja o que está escrito no livro de Hebreus. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Aqui fica muito claro que aos homens existe uma ordem de Deus de morrerem somente uma vez, e não muitas vezes, como os reencarnacionistas acreditam. Não há renascimentos, o homem nasce e morre uma única vez, e depois da morte física virá o juízo final. Para isso, todos os que morreram precisam ser ressuscitados. A ressurreição, sim, é bíblica, mas mesmo ela vai acontecer apenas uma única vez. A primeira grande questão é: o que é o juízo final? Veja o que está escrito em Coríntios, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez no corpo, seja bom ou ruim. Essa questão do comparecimento a um tribunal divino está claramente revelado no Novo Testamento. O sentido é que haverá retribuição, tanto pelo bem quanto pelo mal que fizermos em vida. Tanto os profetas de Israel quanto Jesus e os apóstolos revelaram que, sem dúvida nenhuma, haverá um dia onde Deus vai julgar os vivos e os mortos. Lá estarão os reis e os súditos. Lá estarão funcionários e patrões, doutores e analfabetos, ricos e pobres, religiosos e ateus também. Todos terão que comparecer perante o tribunal de Cristo para prestar conta da sua vida, das suas ações, das suas palavras e até das suas intenções interiores. Só o Criador de todas as coisas poderia determinar algo assim. Ele é o Senhor do universo. E se ele determinou, ele vai cumprir. A segunda grande questão é: qual é o objetivo do juízo final? O juízo final é uma necessidade absoluta, reivindicada pela santidade de Deus. Deus é extremamente santo e a sua santidade não tolera o pecado, a injustiça, o mal. Não pode haver impunidade permanente. Está escrito que todos os homens, sem exceção, pecam, seja por palavras, seja por ações, seja por pensamentos. Na verdade, nós pecamos de diversas maneiras. Neste mundo onde vivemos, não existe uma justiça plena. Você sabe disso. Muitas vezes, inocentes são tidos como culpados e culpados como inocentes. Aqui na Terra, os tribunais correm o risco de serem injustos. Testemunhas são compradas. Juízes se vendem a sua consciência. Criminosos e corruptos conseguem driblar a lei e escapam do rigor da justiça. Mas há um tribunal justo, o tribunal de Deus, e deste os homens não conseguem escapar. Veja, nós vamos dar conta no dia do juízo das nossas obras feitas na nossa vida terrena. Pense em algum pecado que você cometeu. Aquilo que você fez e o seu pai não viu, sua mãe não viu, sua esposa não viu, seu marido não viu, seus filhos não viram, seus vizinhos não viram, a lei não viu, mas Deus estava lá. Ele vê todas as coisas. Quando você fechou a porta do quarto para ninguém ver, ele estava lá. Ninguém pode escapar do juízo de Deus. Todos vão prestar contas no dia do juízo pelas suas obras. Veja o que Jesus disse a esse respeito. Pois nada está oculto
que não venha a ser revelado, e nada se faz escondido que não venha a ser conhecido. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso é sério, não é? Mas continue assistindo. Você vai ver que obra maravilhosa Deus fez para te salvar deste destino insólito. Vamos agora examinar o livro do Apocalipse, que fala com maiores detalhes sobre o dia do juízo final. Assim está escrito: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Vamos então extrair os principais ensinos desse texto. Me acompanhe. Em primeiro lugar, João vê o grande trono branco e aquele que se assenta nele. Vamos analisar primeiramente esse verso. Quem se assenta nesse trono é Jesus Cristo, pois assim está escrito no Evangelho de João. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo julgamento. Hoje, Jesus, ele é o advogado, aquele que nos defende. Mas naquele dia ele será juiz. Hoje, Jesus é o Salvador de todo aquele que crê nele e nas suas palavras. Mas naquele dia ele definirá a sentença de cada um. O grande trono simboliza um tribunal. A cor branca representa a pureza e a santidade divina. É a santidade de Deus que exige a justiça, que exige o castigo do mal, que exige um julgamento, que exige purificação e retribuição. Outra coisa nesse texto é que diz que diante dele fugiram o céu e a terra. Isso denota o fim da antiga criação, e uma criação inteiramente nova virá à existência, como está escrito em Apocalipse 21, verso 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. A nova criação será algo total e radicalmente novo. E não a mesma terra renovada como alguns imaginam. Em segundo lugar, diz assim o texto: viu os mortos grandes e pequenos. O que isso quer dizer? Trata-se de um julgamento final. Não haverá instância superior para apelar. Não há agora a possibilidade de mudar o destino dos homens. Só podemos mudar o nosso destino enquanto estivermos vivos nessa terra. Hoje, agora, você e eu podemos mudar o nosso futuro, entregando a nossa vida para o Salvador Jesus. Olha o que ele disse, preste atenção. Em verdade vos asseguro que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. É Ele, Jesus, que te livra do juízo final. É Ele que te dá a vida eterna. Mas após a morte, o destino está selado. Ninguém poderá escapar do seu julgamento. Grandes e pequenos, ricos e pobres, sábios e ignorantes, religiosos e ateus, todos, sem exceção, terão de comparecer perante o tribunal para dar contas da sua vida terrena. Em terceiro lugar, diz assim o texto: então se abriram livros. Que livros são esses?
É claro que se trata de um simbolismo, pois no tempo de João não existia livros, não existia imprensa, mas sim pergaminhos. Não são de papel e tinta. Na verdade, são símbolos espirituais que demonstram que nada escapa ao conhecimento de Deus. Ele é onisciente, ou seja, ele sabe de tudo. A visão quer mostrar é que todas as obras dos homens estão sendo, de alguma maneira, registradas, sejam elas boas ou más. Por quê? Porque para haver um julgamento justo, tem de se apresentar todas as provas necessárias para isso. Por isso está dito que os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Você sabia que até as palavras que nós falamos estão registradas? Olha o que disse Jesus. Eu afirmo a vocês que no dia do juízo, cada pessoa vai prestar contas de toda palavra inútil que falou, porque as suas palavras vão servir para julgar se você é inocente ou se você é culpado. Em quarto lugar, diz ainda esse texto, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. No cristianismo e no judaísmo, o livro da vida é o livro no qual Deus grava os nomes das pessoas que estão destinadas ao céu. O livro da vida é também chamado de o livro dos salvos. Quando uma pessoa aceita e confessa Jesus como seu Senhor e Salvador na terra, o seu nome é escrito no livro de Deus. Por isso que Jesus disse, todo aquele que crer e for batizado será salvo. Portanto, todo aquele que crê somente em Jesus para a sua salvação, que o amou e o serviu na terra, terá o seu nome escrito neste livro, que é o livro da vida. Mas aquele que não tiver o seu nome escrito no livro, infelizmente, não será salvo. Em quinto lugar, diz ainda, deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. O que significa isso? Isso é a ressurreição de todos os mortos. Não pense que a morte é o fim. Todos os que morreram serão ressuscitados conforme o que está escrito no Evangelho de João. Diz assim, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Esse é o juízo final. Outra coisa que o texto diz é que foram julgados um a um. O julgamento, portanto, será individual e não coletivo, para que ele seja transparente e absolutamente justo. Em sétimo lugar, diz assim, então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Preste bastante atenção no que eu vou dizer agora. Aqui nós temos três elementos muito importantes. Quais são? A morte, o inferno e o lago de fogo. O que são? Primeiro, a morte. Desde que a morte entrou no DNA do homem, lá do Jardim do Éden, por causa do pecado de Adão, tornando o homem mortal, a morte, sem dúvida, é a pior consequência do pecado para as nossas vidas. Quem já não passou pela dor do luto, por exemplo, seja na família, seja em algum conhecido, é uma dor sem remédio que só o tempo ameniza. Mas a promessa de Deus é que a morte um dia seria destruída. A morte iria morrer. Definitivamente. É aqui nessa passagem do Apocalipse que a morte está sendo destruída para sempre. E o que é o inferno aqui? Preste atenção. O inferno aqui não é aquilo que nós recebemos, por exemplo, da Idade Média, aquilo que a gente vê nos filmes ou nos desenhos. A palavra no original é o Hades, ou seja, o submundo, o lugar dos mortos. É um lugar para onde vão todas as pessoas que morrem hoje
e só sairão de lá através da ressurreição para participarem desses eventos finais. Nesse momento, o Hades, que é o lugar dos mortos, também está sendo destruído. Nunca mais haverá nada igual, pois a morte já não existe. Então, não tem cabimento este lugar continuar existindo. Nunca mais existirá algo assim no novo universo que está sendo criado por Deus. E o terceiro elemento aqui é o mais forte, é o lago de fogo. Essa é uma figura, João está descrevendo o que ele está vendo. Na sua visão, dada por Jesus ali no Apocalipse, o que ele está vendo é um grande mar de fogo. E é ali que essas figuras estão sendo lançadas. O lago de fogo é a parte mais terrível do livro do Apocalipse. Eu preferia que ele não existisse. Por mais que eu tente amenizar esse fato, o livro do Apocalipse fala dele de uma forma direta, nua e crua. Se você crê que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, não tem como omitir essa verdade. É um fato bíblico, é verdadeiro, é real. O lago de fogo é o mais próximo daquilo que conhecemos por ser o inferno. O que é o inferno? É o destino final dos ímpios, daqueles que decidiram não crer em Deus, que excluíram Deus da sua existência. Aqui ele é chamado também de a segunda morte. A segunda morte é a separação definitiva de Deus, considerando que Deus é o autor da vida. A primeira morte é aquela que todos um dia iremos passar. A gente morre quando a vida sai do corpo. Morte, portanto, é a ausência de vida. Hoje, muitas pessoas não querem Deus, não querem acreditar em Deus, não querem se entregar a Jesus, simplesmente excluem o Criador das suas vidas, amam mais a ciência, amam mais a filosofia e realmente não dão vazão àquilo que a sua alma anseia, que é a presença de Deus. O lago de fogo é uma nova dimensão de existência futura. Jesus disse que o inferno ele foi originalmente criado para o diabo e para os seus anjos. De certa maneira, o inferno é uma escolha dos homens que preferiram viver a vida inteira sem Deus. Deus, no seu grande amor, enviou o seu Filho Jesus Cristo para salvar a humanidade. E ainda assim, não o receberam, o rejeitaram e o mataram naquela cruz. O lago de fogo é, sem dúvida, uma figura profética, simbólica. Não se sabe ao certo como será. A única coisa que fica claro é que será o único lugar no novo universo em que Deus não estará lá. Hoje nós vivemos num universo onde Deus está presente. Por isso que neste mundo existe ainda bondade e solidariedade entre os homens. Isso é influência da presença de Deus nesse universo. O sol e a chuva nascem para todos, seja para os bons, seja para os maus. Mas nessa nova dimensão, chamada de lago de fogo, Deus ausente estará. E então será tarde demais. Não tem mais volta. E conclui assim o texto. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Esse é o final de todos aqueles que rejeitam Deus. Esse é o final de todos aqueles que rejeitam Jesus Cristo. Eu sei que isso é muito forte. Até para mim que estou pregando, isso é muito forte. Eu te digo que eu creio nisso, porque eu creio que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Mas isso não deixa de me chocar. E é por isso mesmo que eu fiz esse vídeo. Para que você perceba realmente a gravidade do que está sendo revelado. E que essa gravidade, essa força, possa provocar em você uma mudança importante enquanto você ainda tem vida, tem saúde. Para que você realmente repense a sua vida e entregue a sua vida para Jesus Cristo. Eu vou ler para você um texto agora também muito forte, que está no finalzinho aqui do livro do Apocalipse. Olha o que está escrito.
É algo muito terrível. Você precisa realmente ter força para ouvir o que eu vou ler. Diz assim: o vencedor herdará estas coisas, as coisas de Deus, novo céu, a nova terra. E eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Mas olha o restante. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Concluindo, sabe para quem este vídeo foi feito? Foi feito para você. Sabe para quê? Para que você tenha a chance de não participar desse fim trágico que está para vir sobre este mundo. Deus te chama para você estar entre os vencedores. Abra o seu coração para Jesus Cristo e você terá o seu nome escrito no livro da vida. Lembre-se, a sua religião, por melhor que seja, ela não tem o poder de salvar a tua alma dessa situação. Nenhuma boa obra, por melhor que seja, pode nos salvar. Nem a filosofia, nem a ciência, nem o ateísmo podem nos salvar. Só Jesus é o Salvador do mundo. Quer um bom conselho? Procure uma boa igreja, perto da sua casa. Uma igreja que não fique pedindo dinheiro, como a gente vê na televisão. Uma igreja que não venda bênçãos. Fuja dos falsos profetas, fuja dos mercenários, fuja das seitas estranhas. Mas procure uma boa igreja que pregue a verdade e tenha gente sincera e verdadeira. E só fique lá se você tiver certeza da boa intenção de todos. Não se engane, não se iluda. Nem todo lugar que fala de Deus é de Deus. Por isso que você tem que ser muito cuidadoso na escolha de uma boa igreja para você frequentar e levar a sua família. Pois ali você vai ouvir coisas preciosas como essa, que vão te preparar para o futuro que está vindo sobre a humanidade. Meus queridos, tome logo uma decisão séria, a única que pode mudar a sua vida e o seu destino. Abra o seu coração para Jesus Cristo. Eu termino deixando para você as últimas palavras de Jesus que estão no livro do Apocalipse. Ele disse assim: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que eu venho sem demora. Bem-aventurado é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de compartilhar com outras pessoas. Tem muita gente que precisa ouvir essa mensagem. Que você seja um instrumento nas mãos de Deus. Que Deus te abençoe. Amém.